Bem, olá a todos. Este vídeo como vocês sabem, eu aqui neste canal é o canal secundário e, portanto, não é o canal onde eu falo dos temas do poder do cosmos, portanto, nem de anjos, nem de arcanjos, nem dessas coisas, mas gostaria de falar um pouco sobre o que é que aconteceu em 2018, porque é que eu estive tão ausente e porque é que vocês me viram a não colocar vídeos durante semanas e semanas e meses seguidos e porque é que me ouviam falar tanto sobre a saúde, mas sem eu nunca ter entrado em grande pormenor. E aquilo que aconteceu, e eu estou a dizer isto apenas porque quero, às vezes há pessoas que dizem que eu não devo expor a minha vida, mas eu acho que devo expor aquilo que eu não me importo que seja público, não me importo que as pessoas saibam. E até acho que às vezes ajuda, porque aquilo que aconteceu comigo poderá estar a acontecer com outras pessoas e às vezes as pessoas ouvirem que certas experiências estão a acontecer com outras pessoas pode fazer com que se sintam menos sozinhas, com que se sintam mais acompanhadas ou até mais compreendidas. Então, basicamente, o que aconteceu foi o seguinte: eu tenho um problema de saúde crónico, isso vocês sabem, eu nunca vos expliquei exatamente o que é, vocês sabem que é uma situação que me obriga a fazer medicação diária, sabem que está relacionado com a parte óssea, mas eu estou habituada a viver com isso e, portanto, já me adaptei, já estou com a minha vida feita para essa situação, já sei como é que as coisas são, tanto que eu até fazia, porque depois tive que deixar de fazer e já vou entender porque eu fazia ginásio 4 vezes por semana para manter a mobilidade e para conseguir também reduzir as dores ósseas que este problema de saúde traz, e de repente aparece-me uma situação de saúde, outra situação de saúde completamente inesperada, que eu não estava a conseguir compreender porquê, nem os médicos estavam a conseguir perceber porquê, e acreditem que o meu médico principal é fantástico, é um excelente médico, é do Instituto Português de Reumatologia e ele é realmente uma pessoa fantástica. Ele não só é um excelente médico, como é um excelente ser humano também, e portanto junta as duas coisas e para terem uma ideia, ele fez uma coisa que geralmente os médicos não fazem. Portanto, ele viu com que medicação é que eu vinha de outros médicos e ele conseguiu aos poucos ir reduzindo a medicação, ir reduzindo os medicamentos e, portanto, fazer-me ter uma vida mais saudável. E tenho que lhe estar imensamente grata, porque a maior parte dos médicos não se preocupa com isso. Mas este médico é diferente e preocupa-se, e se puder tirar o máximo de medicação possível, ele tira. Portanto, não é um médico que esteja agarrado aos químicos a 100%. E de repente aparece-me uma situação, algumas pessoas que falam comigo em consulta sabem por alto desta situação, algo que me atinge um pé, atingiu o meu pé esquerdo e de repente eu passo a ficar com muitas limitações e as limitações passaram a ser eu não conseguir andar mais do que 20 minutos, ao fim de 20 minutos as dores eram horríveis e eu passava a cochear ou não conseguir andar mesmo, não conseguir conduzir em longas distâncias por não conseguir carregar com o pé na embreagem e, portanto, situações de para-arranca completamente impossíveis. E isto obrigou-me a mudar a minha vida toda, portanto, acabei por ter de deixar o ginásio, ter de deixar de fazer aquele exercício que era aquilo que me também ajudava a manter a minha mobilidade e era a minha distração fora do meu trabalho, fora daquilo que são os vídeos e as cartas e a parte mais espiritual e a parte em que eu falava com pessoas diferentes e estava com pessoas diferentes e, portanto, passei a ficar extremamente dependente, extremamente fechada em casa, com uma situação que o meu médico procurou e não conseguiu encontrar. Portanto, isto começa em junho do ano passado e só agora é que se conseguiu perceber o que é. Só agora eu estou a gravar este vídeo em janeiro de 2019, portanto estivemos de junho de 2018 até janeiro de 2019 para perceber o que é que se passa.
mas resultado, o fazer os exames, o não saber o que era, o ver as limitações, o sentir que não estava a conseguir ter o mesmo tipo de vida a que eu estava habituada, acabou por fazer com que a minha parte emocional também fosse um pouco abaixo. E portanto eu não vou dizer que entrei em esgotamento, não vou tão longe, até porque isso já me aconteceu quando eu tinha 17 anos de idade e portanto eu sei perfeitamente bem o que é um esgotamento, mas entrei num estado de espírito um pouco mais negativo, deixei-me levar por emoções mais negativas e acabei por perder a inspiração. E, portanto, quando chegava a altura de gravar os vídeos, eu muitas vezes tirava as cartas para a semana, tirava os conselhos dos anjos, até tirava as fotografias e depois não era capaz de me sentar em frente à câmara e gravar o vídeo, e portanto o vídeo não ia. Ou era capaz de ter uma ideia para um vídeo, mas não o gravava, não me dava o trabalho de o gravar. Comecei a reduzir o número de consultas que estava a dar, deixei de fazer vídeos, comecei a entrar por um caminho muito complicado. Para quem estava aqui a conviver comigo em casa, também se tornou um pouco complicado porque estavam a ver-me entrar nesta espiral descendente sem saberem muito bem o que é que haveriam de fazer. E foi difícil eu organizar-me outra vez e pensar, ok, independentemente do que é que tu tens ou não tens no teu pé, tens que ultrapassar isto e tens que tentar arranjar outros mecanismos para conseguir lidar com a situação. Neste momento já sei o que tenho, já sei as 3 opções possíveis para resolver aquilo que tenho. Uma delas poderá passar por uma cirurgia. Eu espero que não chegue tão longe, espero que uma das outras 2 resoluções seja o suficiente para resolver este problema, mas pelo menos traz-me alívio de saber finalmente o que é que eu tenho. No entanto, passei por exames médicos bastante dolorosos. Um deles, chamado eletromiografia, é um exame em que nos espetam agulhas nos braços e nas pernas e depois as agulhas vão até ao músculo e eles dão um choque elétrico para medir a condução elétrica do nosso corpo, para ver se havia ali alguma falha. Isto porquê? Porque eu não sentia e não sinto parte de um dedo do meu pé e portanto eles tinham que entender porque é que isso estava a acontecer. Neste momento nós já sabemos, já se descobriu e agora será mais fácil resolvermos a situação, porque pelo menos, aleluia, já temos uma resposta. Mas isto para vos dizer que me deixei entrar aqui numa espiral descendente que não deveria ter permitido que acontecesse. Eu tentei trabalhar e, acima de tudo, eu não me respeitei a mim mesma. E porquê? Porque eu estava habituada a dar consultas 7 dias por semana. Desde que acordava até à hora de deitar, eu estava constantemente a dar consultas, exceto nos dias em que estava a fazer vídeos, e eu estava com um ritmo de trabalho que também não é saudável, vamos ser honestos, porque dar consultas 7 dias por semana e colocar 2 vídeos por semana também cá fora, fazia com que eu basicamente não tivesse também vida própria. E uma coisa que eu aprendi com isto que me aconteceu em 2018 e que estou a aplicar em 2019 e que eu penso que possa servir de conselho para todos é: se estiverem a sentir cansados, não se deixem chegar ao ponto da exaustão. Não se deixem chegar ao ponto em que a vossa vida é completamente dominada pelo trabalho. É verdade que o trabalho para mim é um prazer porque eu adoro aquilo que eu faço, mas eu estava a exagerar. Eu fiz isso durante 5 anos da minha vida, trabalhar 7 dias por semana. É muito. Eu geralmente não tirava folgas, portanto a única folga que eu costumava tirar era a segunda-feira à tarde para ir ao cinema, e mesmo essa, quando aconteceu a situação do pé, desapareceu e portanto eu não tinha folgas. E para terem uma ideia, mesmo quando eu ia de férias, eu dava consultas à noite durante as férias, portanto eu não parava e não estava a ter respeito por mim mesma. Não estava a ter respeito pelo meu corpo, não estava a ter respeito pela minha saúde emocional e eu acredito que isto que me aconteceu foi um abre-olhos por parte dos meus guias espirituais e foi a maneira deles dizerem: Sónia, para, tem calma,
vive a tua vida, não estejas apenas a pensar no teu trabalho, existe mais vida para além do trabalho e também tens que te respeitar e tens que descansar mais. E então agora aquilo que eu estou a fazer é muito simples, portanto, se houver um dia em que eu, por exemplo, eu antes ficava ligada até às 2 da manhã a trabalhar no site da Wengo, agora não, agora costumo sair a algures entre as 11 e a meia-noite. Estou a ter um pouquinho mais de respeito pelos meus horários. Em relação ao fim de semana, se me apetecer trabalhar, trabalho. Se sentir que estou a ficar cansada, desconecto-me e vou fazer uma coisa que goste. Portanto, ou vou ver um filme, ou vou passar tempo em família, ou vou fazer outras coisas que eu gosto de fazer e que me dão imenso prazer e que fazem com que eu possa falar com imensas pessoas de outros países, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer também. Um dia talvez vos fale um pouco sobre isto, porque é um pouco mais pessoal, mas aquilo que eu queria partilhar convosco, acima de tudo, era isto, muitas vezes, certas coisas que nos acontecem a nível de saúde, certos problemas que nos obrigam a parar, que nos obrigam a abrandar, não acontecem por acaso, são mensagens. E, portanto, aqui claramente os guias estavam a tentar passar-me uma mensagem. E a mensagem dos meus guias era: para, este ritmo não é um ritmo saudável, tens que ter mais respeito por ti própria e, portanto, respeita os teus horários, respeita o teu tempo, descansa e não trabalhes 24 horas por dia, ou melhor, não trabalhes todas as horas a que estás acordada. Apetece-te fazer uma coisa diferente? Faz essa coisa diferente, o trabalho vai aparecer na mesma, os clientes vão entender, vão te respeitar. Portanto, a única coisa que eu tenciono verdadeiramente manter igual é a questão dos vídeos, porque os vídeos eu gosto de fazer e dá-me prazer fazer os vídeos e, portanto, espero continuar, ou melhor, voltar e continuar a manter os 2 vídeos semanais. Portanto, o vídeo da quinta-feira, que é o vídeo sobre um tema esotérico, e o vídeo, algures entre domingo e segunda-feira, que é o vídeo com as previsões de tarot e com as mensagens dos anjos para a semana. Isso eu tenciono manter. Agora, relativamente ao resto, eu decidi ouvir os meus guias, decidi prestar um pouco mais de atenção àquilo que me estava a ser transmitido e a mensagem foi muito clara. A mensagem foi: abranda o teu ritmo, porque se continuares a trabalhar ao ritmo a que estás a trabalhar, o teu corpo não vai aguentar mais. Portanto, nós vamos obrigar-te aqui a fazer uma pausa, quer queiras, quer não. Tens um problema de saúde, vamos-te colocar outro problema de saúde. Este problema de saúde vai-te mandar abaixo a nível emocional, vai fazer com que tu a nível profissional também caias e vai-te obrigar a parar de qualquer das maneiras. E, portanto, eu recebi a mensagem muito claramente. Houve uma música também que os meus guias me tentaram passar durante 2018 de todas as maneiras possíveis e imaginárias. Houve uma versão que foi a versão original da música, depois foi-me enviada uma versão de um pianista, depois foi-me enviada uma versão, e eu não estou a brincar, literalmente uma versão com um japonês e umas galinhas de borracha a fazer a música, depois uma versão cantada em gaélico, que está ligada a uma vida passada minha, e portanto eu entendi perfeitamente o que é que eles estavam a querer dizer. Eu não sei se o YouTube permite que a música esteja a ser passada no vídeo, mas se vocês estiverem a ouvir a música normal do Poder do Cosmos, é porque o YouTube não deixou outra música a passar. Se vocês estiverem a ouvir outra música a passar aqui por trás, é a tal música que os meus guias me tentaram transmitir ao longo de 2018 para passar a mensagem. Mas a mensagem deles foi muito simples. A mensagem deles foi que eles estão sempre presentes, eles estão sempre comigo, eu tenho que me respeitar mais o meu corpo, respeitar mais o meu descanso, respeitar mais o meu tempo, respeitar mais também o meu tempo em família. E esta mensagem eu acho que era super importante partilhar também com todos vocês. O trabalho não pode ser a nossa vida inteira.
O trabalho é uma parte grande da nossa vida, é uma parte importante da nossa vida, mas não nos deve consumir 7 dias por semana, desde que nos levantamos até que nos deitamos. Não nos deve consumir inclusivamente nas férias, porque é ridículo, agora olhando para trás, estar de férias com o meu filho e chegar à noite e estar a falar ao telefone à mesma com os clientes a dar consultas de tarot. Portanto, realmente não é saudável, não deve acontecer, e foi essa a grande lição que eu aprendi em 2018 com aquilo que me aconteceu. Respeitar o meu tempo, descansar e entender que há mais na vida do que apenas o trabalho. E, portanto, espero que assim entendam um pouco melhor daquilo que estava a acontecer comigo. Eu demorei algum tempo até perceber a mensagem e eu acho que também não consegui ficar a saber o diagnóstico do que se passava com o meu pé enquanto eu não entendesse a mensagem. Mas quando eu entendi a mensagem, o diagnóstico apareceu. Existe ainda uma outra situação de saúde que apareceu ao mesmo tempo não, apareceu 3 meses depois da situação do pé. Essa ainda estamos a explorar, mas neste momento é uma de 2 hipóteses e qualquer uma das 2 hipóteses tem solução. E é bem possível que seja uma consequência daquilo que se passou com o pé e daquilo que se passou com tudo o resto, e talvez um dia eu vos fale mais sobre isto. Mas, por favor, não cometam os mesmos erros do que eu. Respeitem-se, respeitem o vosso tempo. O trabalho não é tudo na vida. Olhem para as pessoas que vos amam, para as pessoas que vocês amam. Ajudem os outros, sim. Trabalhem, porque é necessário trabalhar, principalmente quando é naquilo que nós gostamos e que nos dá prazer, mas tenham tempo para vocês mesmos. Respeitem-se. Tirem um dia para descansar. Tirem um dia para fazer uma coisa que gostam e que não está relacionada com a vossa vida profissional. Eu fui ensinada à força em 2018 a travar, a parar, e vocês acabaram por ver a versão exagerada desse travar, desse parar. Vocês viram a versão do a Sónia desapareceu. E, portanto, eu não aparecia no site da Wingo, eu não dava consultas privadas, eu não estava a publicar vídeos, foi como se eu tivesse praticamente desaparecido do mapa. Aprendi a minha lição e, portanto, foi-me permitido voltar outra vez. Portanto, agora já tenho a Sónia a dar consultas, mas não necessariamente os 7 dias por semana, ou se estiver os 7 dias por semana, não o mesmo número de horas que eu estava. Já tenho a Sónia outra vez a fazer os vídeos, já tenho a Sónia outra vez a dar consultas privadas, mas tenho uma Sónia que respeita mais os horários dela, que não vai continuar a trabalhar até às 4, 5 da manhã, como chegava a acontecer, e depois dormir 2 horas e continuar a trabalhar outra vez. Porque aquilo que eu estava a fazer era aquilo que os psicólogos chamam de entrar em burnout. E se eu continuasse assim, mais cedo ou mais tarde, eu iria entrar em esgotamento, e entrando em esgotamento viria uma depressão, e depois aí sim eu seria incapaz de continuar a trabalhar e a produzir. Aprendam com o meu erro, aprendam com os meus 5 anos de erro. Poupem-se a vocês mesmos. Esta foi uma lição de vida muito importante que eu tive que aprender à força em 2018 e que eu espero que vocês não tenham que a aprender de uma forma tão violenta quanto aquela que me aconteceu a mim. Desejo que tenham todos uma semana maravilhosa, com tudo a correr bem. Namastê e muito obrigada por me terem ouvido este bocadinho.